Olá, bem-vindos ao Mistérios da Meia-Noite, eu sou Cris Reis. Hoje eu vou falar de 10 filmes que fazem 20 anos em 2026. Porque o tempo voa, né? Especialmente no mundo do cinema. Parece que foi ontem, já se passaram aí 2 décadas desde que o ano foi marcante ali pro gênero de terror. 2006 nos entregou sequências de franquias, né, que a gente ama, remakes de clássicos e terrores originais que nos deixaram ali sem dormir na época. De montanhas russas mortais a cidades amaldiçoadas pela névoa, hoje nós vamos ver então, né, vamos embarcar nessa viagem nostálgica. E vou trazer algumas curiosidades sobre cada filme. O primeiro filme é Presos no Gelo. São ali 3 amigos esquiadores que ficam presos num teleférico suspenso a dezenas de metros de altura quando o resort fecha para o fim de semana. O que começa como um inconveniente logo se transforma num pesadelo, né? Sobre sobrevivência contra o frio e congelante, a fome e os perigos que espreitam na escuridão lá embaixo. É um filme de terror minimalista e angustiante, que explora ali o medo real, né, da impotência e da força da natureza. E a primeira curiosidade é o realismo extremo. Sean, Kevin e Emma Bell filmaram a maior parte das cenas realmente suspensas no teleférico, a cerca de 15 metros de altura, para que as suas reações de medo e desconforto fossem mais autênticas. Deu certo. A cena do ataque dos lobos foi feita com lobos de verdade, treinados, né? O diretor Adam Green queria que mantivesse mesmo o tom realista e cru do filme. E a terceira curiosidade é que é baseada em história real. Embora a história seja ficcional, o roteirista e o diretor Adam Green se inspirou em notícias e medos pessoais sobre ficar preso no teleférico. E aí transformando isso num medo comum, numa situação de vida ou morte. E aí vem o segundo filme, né, que é a Premonição 3, que também saiu em 2006. A jovem Wendy tem uma premonição aterrorizante de que a montanha-russa em que ela e os amigos estão prestes a andar vai sofrer um acidente catastrófico. Em pânico, ela consegue sair e salvar algumas pessoas, mas a morte não gosta de ser enganada, não é mesmo? E aí, um por um dos sobreviventes começam a morrer em acidentes bizarros, criativos pra caramba, e o Andy precisa decifrar as pistas escondidas nas fotografias, né, que eles tiraram naquele dia para poder salvar a si mesma e aos outros. A primeira curiosidade é a escolha do destino, né? O DVD do filme tinha uma função interativa chamada Escolha o Destino Deles, em português, onde os espectadores podiam tomar decisões que alteravam o rumo da história, até mesmo a forma como alguns personagens morriam. Eu não lembro de ter tido essas interações. Eu lembro que na época tinha uns filmes assim, mas esse eu não lembro de ter. Enfim, a segunda curiosidade é um acidente real, né? Que durante as filmagens da montanha-russa, os atores tiveram que andar no brinquedo 26 vezes na mesma noite. E uma das descidas, o carrinho da frente balançou de forma mais violenta que normal e assustando ali de verdade os autores e a equipe. A terceira curiosidade é a câmera da morte. A terceira curiosidade é a câmera da morte. A ideia de usar fotografias para prever mortes foi inspirada num clássico do terror de 76, que é A Profecia, onde as fotos eram tiradas pelo personagem e também mostravam como é que as pessoas iam morrer. E o terceiro filme é Quando um Estranho Chama. Esse é um remake do clássico de 1979. A estudante Jill Johnson é uma babá numa casa luxuosa e isolada. E aí a noite que parecia tranquila se transforma num pesadelo quando ela começa a receber uma série de telefonemas ameaçadores. O pânico se instala quando a polícia rastreia as ligações e informa a moça que a chamada está vindo de dentro de casa. E a curiosidade é a casa dos sonhos e pesadelos. A casa espetacular do filme foi criada do zero, tanto interior quanto o exterior. O design foi pensado para ser bonito, mas também para poder criar uma sensação de isolamento e vulnerabilidade, né, com as suas enormes janelas de vidro. A curiosidade 2 é que o filme é baseado numa lenda urbana. Tanto o original quanto o remake são baseados na famosa lenda urbana A Babá e o Homem no Andar de Cima, uma história contada
usada há décadas para assustar adolescentes. 3 é a voz do estranho. A voz assustadora do estranho telefone pertence a Lance Henriksen, um ator icônico conhecido por seus papéis em Alien, Os Resgate e na série Millennium. O quarto filme é A Profecia. É um outro remake de um clássico de 1976. O diplomata americano Robert Thorne substitui secretamente seu filho natimorto por um bebê órfão, sem contar para a esposa. Conforme o menino Damien cresce, uma série de mortes bizarras e eventos sinistros começam a cercar a família, levando Thorne a uma terrível conclusão: seu filho pode ser o anticristo. A primeira curiosidade é a Maldição 666. O filme foi lançado propositalmente no dia 6 de junho de 2006. É uma jogada de marketing genial para capitalizar em cima do número da besta. Segunda curiosidade é cenas deletadas cruciais. Uma cena deletada importante mostrava o embaixador da Austrália explicando a Thor que o Armagedon não é uma batalha física, mas uma batalha pela alma da humanidade, que daria mais profundidade à trama, mas foi retirado. A terceira curiosidade é a homenagem ao original, né? A atriz Mia Farrow, que interpreta a sinistra Babá, foi a estrela de outro clássico de terror satânico, que é O Bebê de Rosemary, de 68, uma escolha de elenco que os fãs de terror adoraram, claro. O quinto filme é O Grito 2. É a sequência do sucesso de 2004, né, que continua a explorar a maldição de Kayako. A irmã do personagem do primeiro filme viaja para o Japão para descobrir o que aconteceu e acaba se envolvendo com a fúria de um fantasma. Ao mesmo tempo, a maldição viaja para Chicago, mostrando que o horror naquela casa não conhece fronteiras. A curiosidade 1 é que a maldição se espalha, né? O diretor Takashi Shimizu queria que esse filme mostrasse que a maldição não está presa a um lugar, né? Mas que ela se prende a pessoas, como um vírus, podendo ser levada para qualquer lugar do mundo. A segunda curiosidade é a flexibilidade de Kayako. Takako Fuji, a atriz que interpreta Kayako, fez todos os movimentos contorcionistas da personagem sem uso de efeitos especiais. O som icônico que a fantasma faz também é criado pela própria atriz. A terceira curiosidade é 3 histórias, um diretor. O filme foi filmado em 3 segmentos de história separada. E o diretor Takashi Shimizu filmou cada um deles de forma independente, atrás de editá-los juntos para poder criar uma narrativa ali interligada. O sexto filme é Terror em Silent Hill. Baseado na aclamada série de videogames, o filme segue Rose, uma mãe desesperada que leva sua filha sonâmbula Cheryl para a misteriosa cidade de Silent Hill, um lugar em que a menina grita durante os pesadelos. E depois de um acidente de carro, Rose acorda em uma cidade coberta de névoas cinzas, habitada ali por monstros grotescos e separada em 2 realidades, o mundo da névoa e o aterrorizante, o outro mundo. E a curiosidade 1 desse filme é a fidelidade aos monstros, né? O que é isso? O diretor Christopher Gans insistiu para usar dançarinos e contorcionistas para interpretar os monstros, para poder capturar os movimentos bizarros e perturbadores do jogo. As enfermeiras são um exemplo perfeito disso. A segunda curiosidade é o monstro famoso que é o Pyramid Head. Foi interpretado por um dançarino profissional que usava uma estrutura de quase 2 metros de altura, com uma plataforma de 38 centímetros para poder obter a altura e o andar imponentes do personagem. A terceira curiosidade são as cinzas de verdade. A cinza que cai constantemente sobre a cidade eram feitas de papel de jornal picado queimado. Durante as filmagens, a equipe usou toneladas desse material para poder criar uma atmosfera única de Silent Hill. Conseguiram fazer bem diferente. Conseguiram fazer bem assustador, né? O 7º filme é Seres Rastejantes. É escrito e dirigido por James Gunn, que é o mesmo de Guardiões da Galáxia. Esse filme é uma homenagem aos filmes de terror B dos anos 80. Uma pequena cidade invadida por uma praga alienígena. E aí tudo começa quando o meteorito cai e o homem local é infectado, transformando-se num monstro grotesco, né, que espalha lesmas parasitas, né, que transforma as pessoas em zumbis e em monstros. A curiosidade 1 é o terror prático. James
James Gunn faz questão de usar o máximo possível de efeitos práticos. A maquiagem do personagem Graham infectado leva mais de 4 horas para ser aplicada. As lesmas eram feitas de gelatina, podiam ser comidas, embora não fossem saborosas. E a curiosidade 2 é referência escondidas ali, né? O filme está lotado de referências de outros filmes de terror. A escola secundária se chama Earthbuster, uma homenagem ao personagem do Fred Ward no filme O Ataque dos Velhos Malditos. Terceira curiosidade é a voz do monstro. A voz do personagem Michael Hooker que o Michael Hooker ouve na sua cabeça, vindo de alienígena, é a voz do próprio diretor James Gunn. E o 8º filme é o Massacre da Serra Elétrica. Eu nem lembrava que era de 2006. Como o filme sugere, né, esse filme é um prelúdio do remake de 2003. Ele nos leva de volta a contar a origem da família Haywood, acho que é assim, e do membro mais famoso, que é o Leatherface, né? A história mostra como é que o xerife Hoyt se torna um sádico, conhecemos como Thomas, e vestiu a primeira máscara de pele humana. E a primeira curiosidade é o Leatherface sem máscara. Este é um dos poucos filmes da franquia onde vemos o rosto do Leatherface sem máscara por um tempo significativo, explorando ali a origem das suas configurações. A segunda curiosidade é que o ator Lee Ermey, que interpreta o xerife, né, era um instrutor de treinamento de fuzileiros navais na Terra Real. Ele usou a sua experiência para poder improvisar muitos dos seus diálogos e aterrorizar de verdade os outros atores em cena, né, tornando ali as reações mais genuínas. E a terceira curiosidade é sobre a cena deletada brutal. Uma cena de jantar em família muito mais longa, perturbadora. Foi cortada da versão final do cinema por ser considerado excessivamente gráfica. Nelas, a família zombava e torturava suas vítimas de forma mais cruel ainda. O 9º filme é Jogos Mortais. Enquanto Dick, não sei se é assim que fala, eu nunca sei falar os nomes, está no seu leito de morte, ele e a sua aprendiz Amanda sequestraram uma médica para poder mantê-lo vivo tempo suficiente para supervisionar o último jogo. O alvo é Jeff, um homem consumido pela vingança após a morte de seu filho, que deve passar ali por uma série de armadilhas, né, para poder aprender a perdoar. Ao mesmo tempo, a médica também está no seu próprio jogo mortal. E a curiosidade 1 é sobre a armadilha mais dolorosa. A armadilha de Wreck, que torce os membros da vítima, é frequentemente citada pelos fãs e pela equipe como uma das mais cruéis e difíceis de assistir de toda a franquia. A curiosidade 2 é sobre o sangue falso recorde. O filme usou uma quantidade enorme de sangue falso. Para a cena da vala de porcos foram usados ossos de porcos reais misturados com um espessante para poder criar ali aquela gosma nojenta. A terceira curiosidade é que esse filme, originalmente planejado para ser o último da série, conclui a história do John Crane. O sucesso de bilheteria foi tão grande que o estúdio decidiu continuar a franquia, né, explicando os filmes seguintes através de flashbacks e de novos aprendizes. O 10º filme é Eu Sempre Vou Saber o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Lançado diretamente em vídeo, esse terceiro filme tenta reiniciar a franquia com um novo grupo de adolescentes. Eles fazem uma brincadeira, né, sobre o assassino pescador, que dá terrivelmente errado, resultando na morte acidental de um amigo. E eles fazem um pacto para guardar o segredo, mas um ano depois começam a ser caçados por uma figura misteriosa com um gancho. A primeira curiosidade é que, diferente dos outros 2 primeiros filmes, onde o assassino era uma pessoa real, nesse filme o pescador é uma entidade sobrenatural, uma lenda urbana que volta dos mortos ali para poder assombrar aqueles que guardam um segredo culpado. A segunda curiosidade é que esse é o único filme da trilogia que não conta com nenhum membro do elenco original, como a Jennifer Love e o Fresh Prinze Jr. Um reboot completo em termos de personagens. A terceira curiosidade é que, embora a história se passe numa cidade do Colorado, o filme foi inteiramente filmado em Utah, aproveitando ali as paisagens montanhosas para poder criar uma atmosfera ali de isolamento melhor, né?
E estão os 10 filmes que marcaram o ano de 2006 e que agora celebram 2 décadas. É incrível ver como o gênero do terror se reinventa, né? Trazendo novas histórias, revisitando clássicos e criando ali ícones que assombram por décadas. E me conta nos comentários qual é o seu preferido, se eu esqueci de algum. E também não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima.